Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje estou novamente com o professor Stephen Starr, que vem nos atualizando sobre a situação da guerra no Irã nos últimos meses. E ele preparou mais uma apresentação para hoje. Seja bem-vindo, Stephen. Oi, Pascal. Oi para você e para os seus telespectadores. E obrigado por me receber de novo. Muito obrigado por voltar e por sempre preparar essas apresentações que eu vou colocar na tela agora. Os Estados Unidos e Israel perderam, mas não admitem a derrota. A palavra é sua. Pois é, eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer agora é: será que os ideólogos sionistas nos Estados Unidos e em Israel vão escolher escalar ainda mais? Sinceramente, eu acho que é esse o caminho que eles vão seguir. Olha só a situação atual. Os Estados Unidos foram praticamente expulsos do Golfo Pérsico. Quase todas as bases militares deles foram destruídas ou ficaram inoperantes. De 13 a 19 grandes bases foram abandonadas ou destruídas e estão marcadas naquele mapa ali com pontos vermelhos. O comando central da 5ª Frota no Bahrein acabou de ser atingido com tanta força que restam menos de 100 pessoas lá, e todas as bases americanas na Síria foram abandonadas. As tropas dessas bases foram levadas para hotéis, e esses hotéis depois foram atacados pelos iranianos. Então, realmente, não é o que se pode chamar de uma situação ideal para o exército americano. Sem essas bases na região, eles têm que recorrer a Diego Garcia, um lugar bem distante do Golfo Pérsico que... E mesmo que, só um segundo, mesmo que as armas estejam em silêncio há mais ou menos 3 semanas, agora, enquanto a gente fala aqui no dia 28 e 29 de abril, a situação continua a mesma, certo? Essas bases, elas não estão sendo reabastecidas de pessoal no momento? Estão? Quer dizer, olha, eles nem chegaram a providenciar abrigos nessas bases para os soldados se protegerem. E claramente os sistemas de defesa aérea deles não funcionaram. Então eles sabem que se voltarem, os iranianos provavelmente vão atacar de novo. Eu fiquei surpreso que o Irã tenha aceitado o cessar-fogo, mas acho que é algo bem frágil, e Israel, com certeza, não tem respeitado isso. O Irã destruiu completamente os sistemas de radar dos Estados Unidos no Golfo. 30% de todos os sistemas THAAD, aqueles de defesa de área em grande altitude, foram destruídos. A gente ainda tem 8 deles. E já movemos vários da Coreia do Sul para o Oriente Médio agora. Não tenho certeza. Eles normalmente estão associados ao sistema THAAD, mas também podem ser usados com os sistemas Patriot. Só que neste momento, os Estados Unidos têm menos de 1.000 mísseis Patriot e cerca de 100 mísseis THAAD restantes no arsenal. Então o radar não vai adiantar muito se não houver munição. Os Estados Unidos já dispararam 80% de todos os mísseis Patriot e 60% de todos os mísseis THAAD nas últimas 7 semanas. Este gráfico aqui mostra as munições do THAAD e do Patriot na parte de baixo. Eles são caríssimos, $15 milhões por um único míssil THAAD e 3,9 milhões por um míssil Patriot. Esses sistemas estão sendo usados para derrubar drones de $50 mil. Então, não é exatamente algo muito econômico. Normalmente, eles disparam 2 mísseis para cada míssil que tentam interceptar. Se a gente olhar para o estoque estimado antes da guerra e para o uso durante o conflito com o Irã, dá para ver que, olha, quase não sobrou míssil nenhum. E os Estados Unidos fabricam só cerca de 96 interceptadores de mísseis THAAD e 600 interceptadores Patriot por ano. Ou seja, não dá para simplesmente aumentar a produção de uma hora para outra. Levaria anos só para repor o que foi gasto nas últimas 7 semanas. Então a questão agora é, a gente quer continuar usando esses sistemas se houver mais ataques ao Irã? Então só o Irã, na verdade, os Estados Unidos, em apenas 6 semanas de guerra, dispararam o equivalente a mais de 2 anos de mísseis Patriot. É algo impressionante.
E não se trata apenas de todas as armas que estavam no Oeste Asiático. São 80% de todos os Patriots que os Estados Unidos... Yeah, exactly. Of the total inventory. Wow. And South Korea wasn't really happy about having the Patriots pulled out. E a Coreia do Sul não ficou nada satisfeita com a retirada dos mísseis Patriot, que foram enviados para o Oriente Médio. Os países do Golfo também não estão muito contentes com os Estados Unidos. Sabe, a promessa sempre foi que, em troca do petróleo, o dólar do petróleo garantiria que os Estados Unidos protegeriam os estados do Golfo. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? E Israel continuou com os ataques ao Líbano e a Gaza. A imagem de cima mostra como Gaza está agora. É isso que os contribuintes americanos têm financiado nos últimos anos, com os Estados Unidos enviando munições para Israel sem parar desde o início da guerra. Israel vem destruindo escolas no Líbano de forma sistemática. O vídeo embaixo mostra uma delas, que foi destruída recentemente. Um complexo escolar simplesmente reduzido a pedaços. Isso não é guerra. Yeah. I mean, this is not war. There's no one hiding and they're shooting at the Israeli soldiers. Não tem ninguém se escondendo, e eles estão atirando nos soldados israelenses. Israel tem se destacado em matar jornalistas. Mataram algo em torno de 370 jornalistas nos últimos 15 anos, em Israel. Essa imagem mostra jornalistas e paramédicos. A de cima mostra só jornalistas. E todos eles foram mortos por Israel no Líbano. Israel chega a ligar para eles avisando que vai matar eles e a família. Algumas pessoas fogem de casa pouco antes de serem assassinadas, tentando salvar a família. E na parte de baixo, dá para ver pessoas tentando ser resgatadas pelos paramédicos. Um duplo ataque. Atingir num novo lugar onde você já atacou. Você marca certo. That's right. So, once the blockade... Então veja, quando o bloqueio e a guerra começaram, o bloqueio do Estreito de Hormuz, ainda havia muito petróleo cru no mar, produtos refinados de petróleo também. Eles chamam isso de estoque flutuante de petróleo, quando está nesses navios. Os petroleiros viajam mais ou menos na velocidade de uma bicicleta, então levam semanas para sair do Golfo Pérsico e chegar aos diferentes portos pelo mundo. E dá para ver que o querosene de aviação está realmente despencando. E quem está tentando comprar passagem de avião já percebeu. Estão cancelando muitos voos no mundo todo por causa disso. Dá para ver que a linha azul mostra os números atuais em comparação com as médias anteriores. E os Estados Unidos anunciaram com orgulho que bombardearam 13 mil alvos no Irã. Então o que foi destruído? A gente tinha 900 escolas e pelo menos 30 universidades e centros de pesquisa foram danificados ou destruídos pelos nossos bombardeios. E é isso, estamos bombardeando cidades inteiras e alvos civis. Mais de 300 centros de saúde e atendimento médico, incluindo 50 hospitais, foram danificados ou destruídos. A imagem à direita mostra a escola primária Manab, que foi destruída, acredito, no primeiro ou segundo dia da guerra. Os Estados Unidos dispararam 2 mísseis Tomahawk contra ela. Tentaram culpar a inteligência artificial por isso. O sistema de mira, o Hegseth, eliminou a supervisão humana no processo de seleção de alvos e passou tudo para IA. Então talvez isso pareça plausível, embora muita gente não acredite nessa versão. Eles acham que foi de propósito. Oi, uma pausa bem rápida aqui, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, de volta ao vídeo. Munições guiadas de precisão dos Estados Unidos também foram usadas para atingir milhares de alvos falsos. Sabe, os lançadores de mísseis e as aeronaves de engodo da China e da Rússia têm elementos de aquecimento para aparecer no radar. Então olha só, eu encontrei um anúncio no Alibaba de uma aeronave, dá para comprar online. E pelo visto,
Os estrategistas de guerra dos Estados Unidos estavam convencidos de que tinham destruído todos os lançadores de mísseis iranianos, a força aérea deles e todo o resto. Mas na verdade estavam atingindo alvos que eram apenas iscas. E agora, finalmente, os Estados Unidos e a grande mídia estão admitindo que as chamadas cidades de mísseis do Irã sobreviveram aos ataques americanos. Não faz muito tempo, autoridades dos Estados Unidos diziam que tudo tinha sido completamente destruído. Mas até o Pete Hegseth já comentou que o Irã está desenterrando seus mísseis e lançadores. A CNN fez uma reportagem mostrando fotos de satélite que identificaram essas chamadas cidades de mísseis que tinham sido atingidas e depois reativadas. Eu até coloquei uma imagem de uma dessas cidades de mísseis ali. A gente já tinha falado sobre isso numa entrevista anterior, sobre por que essas cidades são praticamente impenetráveis. Elas ficam sob mais de 450 metros de granito e, sinceramente, não tem como destruí-las. Mesmo as estimativas oficiais agora dizem que só 1/3 do arsenal de mísseis do Irã foi destruído. Ou seja, eles ainda têm milhares de mísseis e dezenas de milhares de drones. E estão fabricando tudo isso debaixo da terra, nessas cidades de mísseis. Então, será que os Estados Unidos vão continuar com o bloqueio? A gente está reforçando nossas forças no Golfo. Já tem 3 grupos de porta-aviões na região. E eu li que o USS Eisenhower está se preparando para ser enviado como qual porta-aviões, possivelmente. É um aumento de presença militar maior enorme. Espera um segundo. Tipo, tá rolando toda essa movimentação. E eu fiquei pensando, pra onde eles vão? Pra onde essas pessoas vão? Bom, essa é uma boa pergunta. Eles não podem voltar para as bases, podem? É, exatamente. Quer dizer, onde essas pessoas estão agora? Olha, eu acredito que tem muita coisa em Diego Garcia. Talvez um pouco em Chipre também. Sinceramente, eu não tenho os números exatos de todas as localizações, mas os grupos de batalha com porta-aviões estão a cerca de 600 a 700 milhas da costa do Irã. E é aí que está parte do problema. Como é que você projeta poder com um porta-aviões se precisa ficar 700 milhas longe do país-alvo? O Irã tem o tamanho da Europa Ocidental. Então, se você quiser voar até o Irã, a partir de um porta-aviões que está a 700 milhas da costa, vai precisar reabastecer várias vezes, no mínimo. Porque esses jatos têm um alcance de mais ou menos 350 quilômetros. Certo. 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 Bom, eu também não tenho os números exatos sobre isso, mas sei com certeza que se eles quiserem atingir um alvo dentro do Irã, vão precisar reabastecer antes de chegar lá, e provavelmente na volta também. Então veja, o reabastecimento é um processo que vira um alvo enorme e fácil para os sistemas de defesa aérea. Esses sistemas têm dificuldade para acertar mísseis, mas conseguem atingir aviões sem problema. E os Estados Unidos já perderam F-35 e F-22, então as defesas aéreas do Irã não foram destruídas. O Irã já declarou que vai lançar, abre aspas, o maior ataque de mísseis da história, fecha aspas. Isso veio da embaixada do Irã há 2 ou 3 dias. E eles disseram oficialmente que se os Estados Unidos atacarem as usinas de energia e as refinarias de petróleo do Irã, o país vai atacar todos os outros estados do Golfo que têm ligação com os Estados Unidos. E, na verdade, isso inclui a maioria deles. Veja, se o Irã destruir as usinas de energia desses países, as plantas de dessalinização param, porque elas dependem de eletricidade. E agora, as temperaturas estão chegando perto de 50 graus Celsius, ou 120 Fahrenheit, todos os dias, nesses países do deserto. E olha, se eles destruírem essas usinas, isso tornaria esses países inabitáveis. Dá para ver naquele gráfico. Kuwait, Catar, Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein. Quer dizer, todos eles, com exceção dos Emirados, dependem mais de 50%, chegando a 90% da dessalinização. O Irã obtém só 3% da água por dessalinização. É um país montanhoso, tem muitos rios e fontes de água.
Israel tira 80% da água da dessalinização. Mas mesmo assim, Israel, ou bom, acho que foi Israel ou os Estados Unidos, não lembro direito, um dos dois já atacou usinas de dessalinização no momento de tensão. Então, sabe, é uma loucura mesmo. Quer dizer, as pessoas que estão fazendo esse tipo de ataque nem têm noção estratégica nenhuma. Se isso acontecer, os países do Golfo teriam que evacuar, ou então milhões de pessoas morreriam no calor do deserto. E provavelmente muita gente morreria durante a própria evacuação, se isso de fato ocorrer. A destruição dos países do Golfo causaria uma perda permanente de cerca de 20% do petróleo e do gás natural líquido do mundo, 49% do fertilizante de ureia e 30% do fertilizante de fosfato. Isso é enorme. Todo mundo, todos os agricultores da América do Norte e do resto do mundo, dependem da ureia. Eu vejo os fazendeiros lá no Missouri, eles injetam o produto no solo no começo do verão. E olha, neste momento, 70% dos fazendeiros americanos dizem que não conseguem pagar por todo o fertilizante que precisam para a plantação da primavera deste ano. Ou seja, essa perda já fez os preços dispararem, mas isso é só o preço. O problema é que o produto vai ficar cada vez mais difícil de encontrar. Então eu quero entender o que está acontecendo aqui. A gente pode até rir do Irã, por ser uma teocracia, mas acho que a maioria dos seus espectadores deve ter notado que o Donald Trump postou recentemente uma foto dele mesmo como se fosse Jesus Cristo, lá na Truth Social. E isso me preocupa muito. Eu vi uma foto dele em grandes sessões de oração com todos os CEOs tocando nele enquanto rezam. E para completar, ele acabou de fazer uma sessão de leitura da Bíblia. Isso foi transmitido para o Museu da Bíblia, ou algo assim, em Washington, D.C. Bom, Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio do rei, e tudo que veio ao coração de Salomão para fazer na casa do Senhor. E na própria casa dele, ele prosperou. A gente deveria ter uma separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Salomão à noite eu ouvi a sua oração. Ele está lendo o que Salomão disse. Então, nesse momento, ele é Jesus e Salomão ao mesmo tempo. Eu não vou fazer seus ouvintes escutarem o discurso inteiro, mas foi realmente perturbador para mim ver isso. Eu não acho que exista algum precedente para isso. Eu não sabia disso. A gente já teve algum outro presidente dos Estados Unidos fazendo uma leitura da Bíblia? Não, acho que isso nunca aconteceu antes. E no contexto do que está acontecendo agora com a Casa Branca cheia de sionistas cristãos, incluindo o secretário de guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Sabe, eu encontrei o livro dele. Eu nem tinha percebido que ele tinha publicado até pouco tempo. American Crusade. Olha as tatuagens dele. Ele tem a Cruz de Jerusalém, que era usada pelos cruzados. E ainda tem o lema, Deus quer assim, tatuado no braço. Tá vendo? Pois é. E esse é o secretário da guerra, claro, sim. Um evangélico sionista cristão fanático, é isso mesmo. E ele tem feito reuniões de oração todo mês no Pentágono. As pessoas são convidadas para isso. Eles anotam os nomes, controlam quem vai, e quem não vai, sem uma boa desculpa, costuma ser demitido. Quer dizer, eles estão fazendo uma limpeza nas Forças Armadas. Querem lá dentro sionistas cristãos, fundamentalistas religiosos. Esse é um discurso que ele fez recentemente que chamou muita atenção. Ele achava que era um texto da Bíblia, mas na verdade era um discurso do filme Pulp Fiction. O caminho do homem justo é cercado por todos os lados, pelas injustiças dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Abençoado aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale da escuridão. Abençoado aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz os fracos por esse mesmo vale. Porque ele é, de verdade, o guardião do seu irmão e aquele que encontra as crianças perdidas. Achei isso perturbador de várias maneiras. Grande vingança.
Isso é realmente incrível, né? Então isso não é de verdade, não é da Bíblia. Não, ele achava que era. No, he thought it was. Apparently. Aparentemente, para envenenar e destruir meu irmão. E você vai saber que meu codinome é Sandy, quando eu fizer cair sobre você a minha vingança. Well, that's our secretary. Bom, esse é o nosso secretário da guerra. Agora temos um novo secretário da Marinha e aparentemente ele acredita em bruxaria. Esse aqui é um trechinho de uma entrevista que ele acabou de dar. Interview he just did. De novo, a gente não pode deixar que acabe desse jeito. Tem um lugar em Monterey, na Califórnia, chamado Lovers Point. Sim, O nome original era Ponto dos Amantes de Cristo, mas agora tiraram o Cristo e ficou só Ponto dos Amantes. E sinceramente, Monterey se tornou um lugar muito sombrio. Tem muita feitiçaria e a comunidade Wicca realmente tomou conta de lá. E a gente não pode deixar isso acontecer na Virgínia. A Virgínia é... Ele disse que tem muita feitiçarias. Yeah, I mean, these are the people. Quer dizer, essas são as pessoas que agora estão ocupando cargos no gabinete e no Pentágono. E isso vem de Israel, com o Netanyahu impulsionando boa parte disso. Toda essa ideia de uma grande Israel já vem sendo promovida há algum tempo. Tem aquela imagem do Netanyahu na ONU, segurando um cartaz com o que ele chama de maldição, o Irã, um mapa do Irã, e a bênção, que seria a grande Israel. Então todas essas pessoas acreditam no Armagedon. Ironicamente, os judeus acreditam que os cristãos serão destruídos, mas os cristãos acham que vão ascender ao céu. E já houve centenas de reclamações de suboficiais do Exército dos Estados Unidos, dizendo que estão recebendo palestras de seus superiores, afirmando que não deveriam ter medo de morrer na Batalha do Armagedon. Então, eu realmente acho que estamos com um problema sério nesse ponto. I really think we're really in trouble in this respect. That this has been going on for too long and should Isso never já vem happen. acontecendo há tempo demais So what can e nunca Iran deveria do? ter acontecido. They have Então, a o que o Irã lot pode of fazer? options. Eles têm a opção de escalar o bloqueio. Se você olhar o mapa, o Mar Vermelho, lá no final dele, está o Estreito de Bab el-Mandeb. Na outra ponta está o Canal de Suez. Agora, os superpetroleiros, aqueles navios enormes que transportam petróleo bruto, não conseguem passar pelo Canal de Suez. Então eles precisam entrar e sair por esse estreito. A Arábia Saudita tem usado um oleoduto para contornar o Estreito de Hormuz. É aqui que o bloqueio está acontecendo. Eles têm desviado uma grande parte, milhões de galões, algo como 8 ou 9 milhões de galões de petróleo por dia, pelo menos eu diria, através do Bab el-Mandeb. E o Irã pode bloquear essa rota com a ajuda dos Houthis, no Iêmen. Além disso, o Irã também pode atacar esse porto aqui. And they can, Iran can also hit this port here. The United Arab Emirates has a pipeline that goes. Os Emirados Árabes Unidos têm um oleoduto que desemboca do outro lado do Estreito de Hormuz, e eles também têm exportado petróleo por ali. Então o Irã tem opções para escalar a situação se a gente falar em bloqueio. Mas eu quero perguntar, os Estados Unidos vão aceitar as condições do Irã e admitir derrota, ou os Estados Unidos e Israel vão retomar os ataques? Pensa bem, nenhum dos objetivos de guerra dos Estados Unidos foi alcançado. Na verdade, o Estreito de Hormuz estava aberto antes de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã, e foi uma guerra de agressão. É uma guerra ilegal, e o Irã controla essa área. A gente reclama que o Irã não tem direito de cobrar pedágio, mas olha, o que acontece no Canal de Suez ou no Canal do Panamá, todo mundo cobra pedágio nos estreitos que controla. Então é uma piada. Os países do Golfo também não estão nada satisfeitos com esses pedágios. The Gulf states aren't happy about the tolls either. And as I mentioned, 60 to 80% of the US Como eu mencionei, entre 60% e 80% do estoque americano de mísseis de defesa aérea e munições guiadas de precisão já foi usado. E outro ataque provavelmente esgotaria completamente esses estoques. E veja, a gente fala com entusiasmo sobre atacar a China, mas não temos mais mísseis. Então acho que esse é um dos pontos de discussão dentro do Pentágono. Eles não são necessariamente contra atacar o Irã, mas não querem gastar todas as munições. E o Irã, como eu disse, prometeu destruir os países do Golfo, retomar os ataques Israel se for de novo. Tudo isso resulta de vida revis não houve depressão global.
Isso acontece, sabe, uma perda permanente de todo o petróleo, dos produtos petroquímicos e dos fertilizantes. É quase impensável. Então, imagine que a gente decida que acabou o arsenal de armas convencionais e comece a usar armas nucleares táticas contra as chamadas cidades de mísseis do Irã. Isso geraria uma contaminação radioativa enorme. Esse vídeo mostra um teste nuclear subterrâneo. Era uma arma de 10 quilotons. Ela foi enterrada a cerca de 270 metros de profundidade, mas acabou liberando material radioativo. Mesmo assim, dá para ter uma noção do tipo de contaminação que poderia resultar de um ataque com mísseis. Se você atingisse dezenas de cidades de mísseis com centenas de armas nucleares táticas, seria uma contaminação gigantesca. Mas se Israel decidir atacar cidades iranianas, aí a gente teria mais de 10 milhões de mortes. Esse é um estudo feito em 2013. O cenário considera 22 armas termonucleares israelenses detonadas nessas cidades do Irã. Eles analisaram 3 cenários diferentes para Teherã, com armas de tamanhos variados. Eu escolhi o de 500 quilotons. Só em Teherã morreriam mais de 7 milhões de pessoas. Isso é guerra nuclear. E as pessoas precisam ter isso em mente, sabe, em qualquer discussão sobre armas nucleares. Eu quis mencionar isso porque uma guerra nuclear vai além do que até os especialistas conseguem imaginar. Esses são os padrões de contaminação só das detonações sobre Teherã. E esses círculos rosas aqui mostram onde aconteceriam as tempestades de fogo. Ou seja, toda essa área seria tomada por uma tempestade de fogo, da qual ninguém sobreviveria. O Irã tem urânio altamente enriquecido suficiente para fabricar 10 armas nucleares. A gente sabe disso porque a Agência Internacional de Energia Atômica verificou que eles tinham 450 quilos de urânio enriquecido a 60%. E esse material pode ser levado a nível de armamento em apenas alguns dias. E provavelmente já foi. Quer dizer, o antigo Ayatollah que a gente matou no primeiro dia do ataque tinha impedido o Irã de conseguir armas nucleares por 26 anos. Mas o filho dele sobreviveu. Essas armas seriam como as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre o Japão, com um nível de força parecido. Mas ainda assim, são 15 quilotons, ou seja, o equivalente a 15 mil toneladas de explosivo TNT. Aquelas outras armas que eu mostrei em relação a Teherã têm 500 mil toneladas. Não é nenhum segredo como se faz uma bomba atômica, nem é preciso testá-las. E o Irã, sem dúvida, tem capacidade técnica para fabricar ogivas nucleares e colocá-las nos seus mísseis hipersônicos. Eles têm instalações subterrâneas onde estão produzindo mísseis neste exato momento. E só 3 dessas armas matariam entre 300 e 400 mil pessoas em Tel Aviv. Então, quais são as consequências atuais da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã? Bom, como eu mencionei, o fornecimento de petróleo vindo do Golfo acabou. Preços do petróleo vão dobrar assim que 20% do suprimento global for interrompido. Não importa o que a gente faça, mesmo que a luta pare amanhã, ainda não vai ter petróleo disponível por pelo menos uma semana, porque o transporte demora. A perda de 20% do gás natural liquefeito está causando uma escassez grave e paralisações industriais na Ásia, no Sudeste Asiático e na África. Tem todo tipo de fábrica enfrentando problema com isso e também falta de combustível. Quanto mais pobre o país, menores costumam ser as reservas. O aumento dos custos de energia, junto com o aumento dos custos de transporte e de produção, vai fazer os preços subirem no mundo todo. Quer dizer, até nos Estados Unidos a gente já está vendo o preço da gasolina passar de $4 por galão. O diesel está entre 5 e 6 dólares o galão. E se você estiver na Califórnia, é bem mais do que isso. Além disso, a falta de fertilizantes à base de ureia e fosfato vai reduzir a produção de alimentos e aumentar o custo da comida. Nós vamos ver os preços dos alimentos subirem muito, e isso vai levar à fome em alguns países. Como eu disse, quanto mais pobre for a nação, maior a chance de a fome acontecer lá.
E a produção de hélio caiu 30%, porque ele vem do gás natural liquefeito. A indústria de semicondutores depende disso. Taiwan vai ficar sem. Se eles não conseguirem fabricar semicondutores, isso vai afetar o mercado de ações dos Estados Unidos. Basicamente, eu acredito que uma depressão global vai acontecer, mesmo que a guerra pare hoje. Esse é o resultado infeliz dessa guerra insana que nós conduzimos. Eu não pararia por aqui, mas tem muita coisa ruim acontecendo na Ucrânia e na Rússia agora. Eu tinha mais alguns slides. No mês passado, em março, os Estados Unidos estavam coordenando esses ataques a partir da Ucrânia. A Rússia foi atacada com mais de 7.300 drones em um mês. Em apenas um mês, 7.300 drones atingiram a Rússia, partindo da Ucrânia. Mas é claro que esses drones estão sendo fabricados por um consórcio. Certo, mas foi observado que alguns desses drones passaram pelos países bálticos, pela Estônia e pela Letônia. A Rússia, claro, consegue ver de onde eles estão vindo. Eles conseguem derrubar muitos desses drones, mas mesmo assim eles têm atingido usinas de energia, refinarias, bases aéreas, aeroportos, alvos civis. Agora imagina se a Europa ou os Estados Unidos recebessem 7.000 drones atacando a nossa infraestrutura aqui. O que a gente faria? Ou seja, o público russo está indignado com isso. E há cada vez mais pedidos por uma resposta militar drástica. Depois dos ataques mais recentes, o Ministério da Defesa da Rússia, há cerca de uma semana, chegou a publicar uma lista de alvos com fabricantes de drones na Europa. And the map shows in red where they're located. It includes Germany, the United Kingdom, Latvia, Denmark, Poland, Italy, Spain, the Netherlands, Lithuania, Finland, the Czech Republic, Turkey, and Israel. This is a target list. And it's a clear threat. It's like, and I honestly think that, I don't think the Russians will start out with nuclear weapons, but they'll probably use Oreshnik missiles or something like that to hit these places. And then we have a whole different situation. A lot of people have been critical of Putin because he's classified so many attacks on Russia as terrorist attacks. But really, it's a war situation. You can only pretend for so long, I think. So it's not a good thing. And Finland, I'm really worried about. If you look at, there's 51 new U.S. military bases. Olha, se você parar para ver, agora existem 51 novas bases militares dos Estados Unidos na Finlândia, na Suécia, na Noruega e na Dinamarca. É muita base militar. O mapa ali é da Finlândia. São 17 bases na Suécia, 15 na Finlândia, 15 na Noruega e 4 na Dinamarca. E a Finlândia acabou de autorizar o uso de armas nucleares americanas em bases militares finlandesas. Então, se você é a Rússia, está sendo atingido por milhares de drones toda semana, e vê essas 51 novas bases militares surgindo. E ainda ouve a Finlândia anunciar que os Estados Unidos podem colocar armas nucleares lá. Eles tentam se esconder atrás de uma desculpa, dizendo: não teremos armas nucleares em tempos de paz. Enfim, esse é o fim do meu cenário assustador sobre o que está acontecendo. Bom, muito obrigado por esse panorama. E olha, esses dois cenários estão ligados. A gente viu há poucos dias, acho que 2 dias atrás, na segunda ou na terça, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Sr. Arakchi, visitando Moscou e se reunindo com Vladimir Putin e Sergei Lavrov para conversar, certo? Quer dizer, tá claro que eles estão trocando informações no nível militar, também no nível político, e que essa questão da guerra com drones é, obviamente, algo que conecta os dois lados. Drone warfare is obviously one that connects them. We know that the Russians have actually learned from the Iranians. A gente sabe que os russos aprenderam muito com os iranianos quando se trata dos drones Shahed, tanto na fabricação quanto no uso deles. E também sabemos que os iranianos não são fortes só nos mísseis, mas também nas capacidades com drones, especialmente quando se trata de ameaçar as rotas marítimas, certo? Quer dizer, o motivo de eles conseguirem fechar o Estreito de Hormuz é principalmente por causa dessa capacidade com drones. O que você acha disso? Desse novo tipo de guerra?
E também do fato de que os Estados Unidos parecem ter apostado no cavalo errado, com esses sistemas de mísseis Patriot e THAAD, que agora estão basicamente mostrando suas limitações. A corrupção é algo endêmico nos Estados Unidos, e eu acredito que isso praticamente destruiu o país. A indústria de defesa é provavelmente o melhor exemplo disso, se fosse para escolher um, embora o Congresso chegue bem perto, na minha opinião. As armas deveriam ser fabricadas para defesa, mas hoje em dia a maioria dos projetos tem muito mais a ver com o lucro das empresas que as produzem. Por exemplo, o F-35 é um avião incrivelmente caro. Tentaram fazer com que ele fizesse de tudo, e no fim ele não faz nada direito. Nem pode voar durante uma tempestade. Só cerca de 30% deles estão em condições de voo em qualquer momento. Esse é um bom exemplo. E tem também os navios que tentamos construir. Muitos foram cancelados depois que já tinham começado a ser feitos, e de repente decidiram que não iam mais usá-los. Sabe, a China constrói 290 navios para cada um que os Estados Unidos fazem. Pois é, em outras palavras, a gente ficou preso à estratégia da Segunda Guerra Mundial, de projetar poder com grupos de porta-aviões. Mas ignoramos o fato de que esses porta-aviões são totalmente vulneráveis a mísseis hipersônicos e enxames de drones. E além disso, nossos sistemas de defesa aérea são, na verdade, sistemas do século XX, que tentaram modernizar. Enquanto a Rússia tem os sistemas S-300, S-400 e S-500, todos muito superiores aos americanos. E dá para ver o que aconteceu nas bases do Golfo. As bases dos Estados Unidos foram devastadas porque nossos sistemas de defesa aérea não funcionam. Então temos porta-aviões que podem ser atingidos por mísseis, contra os quais não conseguimos nos defender. Já o Irã, por outro lado, se planejou para isso. Eles vêm se preparando-se pela guerra vai quer pelo menos 30 anos, talvez 40. O que a gente acabou de ver acontecer nessas 6 semanas de guerra foi, por um lado, a carnificina que você mencionou. A destruição de escolas, de infraestrutura, de parques e tudo mais. Ou seja, uma guerra total contra a população civil, claro, para tentar quebrar o moral das pessoas. E não é a primeira vez que os Estados Unidos ou o Ocidente fazem isso. Quero dizer, na Segunda Guerra Mundial, os bombardeios incendiários sobre cidades alemãs, como Dresden, por exemplo, e sobre Tóquio tinham exatamente esse objetivo, quebrar a vontade da outra população. Tudo isso, obviamente, em total violação das leis da guerra e do direito humanitário internacional. Mas o que essa guerra mostrou para mim é que os Estados Unidos, tirando as armas nucleares, aparentemente não têm mais capacidade convencional para travar esse tipo de guerra. Quero dizer, contra um inimigo de verdade. Não contra guerrilheiros escondidos nas montanhas, mas contra um Estado, um ator estatal de fato. É, exatamente. O Irã investiu em tecnologia de mísseis e drones e construiu essas chamadas cidades de mísseis. Elas não podem ser atingidas com as nossas armas convencionais. Eles escavam as entradas e continuam trazendo os mísseis para fora. É uma estratégia totalmente diferente. Eles não montaram uma grande força aérea nem uma marinha, porque sabiam que isso seria vulnerável. Em vez disso, o Irã, que é um país altamente técnico, com uma ciência muito avançada, desenvolveu mísseis hipersônicos, A gente nem tem um protótipo funcional de míssil hipersônico nos Estados Unidos. Ou seja, o país acabou atingindo alvos civis porque não conseguiu destruir os alvos militares. Acertou um monte de alvos falsos e iscas, como eu já mencionei. Mas sabe, essa ideia de que dá para aterrorizar a população civil até ela se render, isso não funcionou muito bem na Ucrânia, nem funcionou na Alemanha, né? Quer dizer, é uma ilusão que talvez algumas pessoas da Força Aérea ainda acreditem, mas a história mostra que isso não dá certo. É preciso ter um país inovador. E também a sua apresentação, até com aquelas imagens dos alvos falsos, mostra bem que toda a estratégia do Irã era, na verdade, criar a capacidade de absorver esses impactos, né?
ser atingido pelos Estados Unidos fazia parte da preparação para a guerra. That's right. Alistair Cook was emphasizing that Exatamente. O Alistair Cook estava destacando que esses alvos falsos têm até unidades de aquecimento para gerar calor e aparecerem como assinaturas térmicas no radar. E quando eu encontrei um anúncio de um desses no Alibaba, eu pensei, como é que os Estados Unidos não percebem que isso acontece? É absurdo. Sabe, eu acho que o que aconteceu é que até as agências de inteligência estão cheias de gente mais preocupada em manter o emprego. Eles não querem passar por superiores informações que eles não querem ouvir. E isso vai subindo até chegar no Trump, achando que estamos ganhando a guerra. Mas isso é muito perigoso. É uma ilusão e leva a decisões terríveis. Acho que o Trump realmente acreditava que poderia vencer a guerra em poucos dias, num fim de semana, que matariam o Ayatollah, eles se renderiam e jogariam flores aos nossos pés quando chegássemos para libertá-los. Mas nesse caso, o fato de eles não terem se rendido, segundo os iranianos, quando anunciaram que concordavam com um cessar-fogo de 2 semanas, eles disseram, na verdade, que os americanos, naquele momento, era o 40º dia da guerra, já estavam implorando havia 30 dias, ou seja, 1 mês, por um cessar-fogo. Pois é, foi isso que eles afirmaram. Mas quanto mais a gente olha para os números, mais parece que o pessoal também começou a entrar em pânico no Pentágono, percebendo que estavam consumindo tanto do próprio arsenal, que literalmente iam ficar sem nada. Simplesmente não teriam mais como lançar mísseis contra o Irã. Certo? Olha, eu concordo. E sabe, algumas pessoas têm criticado muito o Irã por até aceitar o cessar-fogo, mas eu não posso julgar isso do meu lado. A gente não tem ouvido nada sobre Israel, porque agora eles aplicam penas de prisão para quem posta qualquer vídeo online. Mas Israel tem sido duramente atingido. Os sistemas de defesa aérea deles não estão funcionando. Depois que tiraram os radares americanos do Golfo, o tempo de alerta em Israel caiu para 1 minuto ou menos em caso de ataque com mísseis. As pessoas têm passado as noites em abrigos. Eu acho mais provável acontecer uma revolta política em Israel do que no Irã. Mas o Netanyahu está preocupado em ir para a cadeia, a gente sabe disso. E o Trump está preocupado com as eleições de meio de mandato. É uma combinação muito ruim, porque nenhum dos dois líderes parece disposto a recuar. Eles têm medo de que isso acabe com a carreira política deles. E eu vejo o aumento militar continuando no Oriente Médio nos Estados Unidos e não vejo nenhum sinal de que eles vão aceitar uma derrota no Irã. As propostas que os Estados Unidos continuam apresentando são absurdas. Tipo, vamos dividir as taxas com o Irã pelo Estreito de Hormuz. Vocês podem entregar todo o material nuclear para a gente. Isso é uma ilusão. E o Irã não vai aceitar isso. Não, mas ao mesmo tempo, dá para ver que o Irã, claramente, tem interesse em não ser atacado de novo. Quer dizer, por motivos óbvios. E por outro lado, eles não se opõem a um processo diplomático, nem mesmo a discutir o programa nuclear, certo? Eles não estão dizendo não vamos discutir. Eles só estão dizendo não à ideia de simplesmente mandar embora todo o urânio que tem. É isso. Olha, se você lembrar, no dia antes da guerra começar, eles já tinham chegado a um acordo. O embaixador de Omã estava eufórico. Ele disse algo como: eles concordaram em entregar o urânio altamente enriquecido, permitir inspetores americanos, praticamente tudo o que se podia pedir. Era muito além do que se esperava deles para atender esse tipo de exigência. Então isso desmente a ideia de que a gente queria essa guerra para impedir o Irã de ter uma arma nuclear. A gente podia ter conseguido isso sem guerra, eles já tinham se oferecido para fazer isso. E a gente tinha o JCPOA, o acordo que impedia justamente isso e que o Trump rasgou logo de cara. Então eu não sei, se eu fosse iraniano e meus negociadores tivessem sido atacados 2 vezes durante as negociações, eu também ficaria relutante em mandar eles uma 3ª vez.
Sim, claro, claro. E isso também foi o que eu ouvi do professor Marandi, que me contou que estava no avião. Ele disse: nós estávamos dispostos a morrer. A gente sabia que podiam derrubar o avião. Era uma possibilidade real, mas estávamos dispostos a aceitar isso, porque faz parte de como conduzimos essa organização. A gente não foge do perigo, certo? Olha, ele é um grande homem. Eu adoro ouvir ele falar. E, sinceramente, eu fico até sem graça de me comparar com pessoas como ele e o embaixador Freeman quando se trata de eloquência e conhecimento. Mas sabe, eu não tenho certeza se eu seria tão corajoso quanto ele seria nessas circunstâncias. É difícil ter coragem assim quando você sabe que pode morrer. Mas a pergunta continua sendo: qual é, afinal, a estratégia geral dos Estados Unidos, certo? Isso é algo que o Irã também precisa tentar adivinhar. Mas se esse aumento de forças no Oriente Médio for mesmo real, então qual seria um cenário possível? Quer dizer, várias coisas já nos surpreenderam nessa guerra, né? Talvez não tanto o fato de ela ter começado, mas a forma como começou, com ataques de decapitação, com o Ayatollah Khamenei sendo eliminado no segundo dia. Isso foi uma surpresa. E depois, o Donald Trump fez um contra-bloqueio. Eu não esperava por isso. Bloqueio, bloqueio. Mas qual poderia ser o próximo nível militar possível? Porque, de certo modo, a guerra ainda não acabou. A fase cinética, a primeira fase cinética, pode até ter terminado. Mas pode haver uma segunda fase cinética. A guerra continua com o bloqueio e o contra-bloqueio. E pelo que parece, a estratégia do Irã agora é simplesmente manter a posição e dizer algo como: não, a gente consegue sustentar isso por mais tempo que vocês. Então, qual seria o próximo ponto militar em que os Estados Unidos poderiam agir, potencialmente? Você tem alguma ideia criativa sobre isso? Bom, eu diria, antes de tudo, que se o bloqueio fosse realmente uma boa ideia, eles deveriam ter começado por aí. Mas eu acho que o Irã está numa situação muito difícil, porque está enfrentando dois países com armas nucleares. Israel vem cometendo genocídio há anos, e eu não vejo nenhuma hesitação da parte deles em usar armas nucleares contra o Irã, se acharem que podem fazer isso sem consequências, ou se recorrerem à chamada opção sanção. Em termos de uma alternativa militar viável, na verdade não existe nenhuma. O Trump se colocou num beco sem saída. O bloqueio foi meio que o último recurso, uma forma de tentar salvar as aparências. No fim das contas, ele vai ter que admitir a derrota, e eu não acho que ele seja capaz disso. Na minha opinião, ele é um narcisista maligno. Eu vi um psicólogo fazer uma apresentação bem convincente, dizendo que acredita que ele tem demência frontotemporal, o que reduz muito a capacidade de controlar as emoções. E ele também acredita em tudo o que pensa. Então, é esse tipo de pessoa que está no comando dos Estados Unidos. Agora, se ele tem acesso aos códigos nucleares, ou se anda acompanhado da maleta nuclear, eu não sei. Quer dizer, todos os outros presidentes tiveram. Mas eu acho que em pouco tempo, se começarmos outro grande ataque aéreo, eles vão se deparar com a falta de munição e acabar tendo que usar armas nucleares táticas. O Brian Berletic fala sobre o documento Path to Persia, publicado há alguns anos, que tem um capítulo chamado Deixe o Bibi fazer isso. E a proposta seria deixar Israel começar com ataques nucleares para que os Estados Unidos possam negar envolvimento depois. Mas eu não sei. Quer dizer, eu acho que é por isso que os iranianos aceitaram cessar fogo. Eles estão preocupados que, se levarem tudo ao ponto em que Israel esteja à beira do colapso e da destruição total, então Israel vai usar armas nucleares. Eles não querem chegar a esse ponto. Mas eu não vejo saída. Gostaria de poder te dizer que existe uma boa solução, mas acho que não tem. Ouça o Larry Johnson e algumas dessas pessoas que realmente entendem de assuntos militares, até mais do que o Scott Ritter, e nenhum deles tem uma proposta para que os Estados Unidos consigam tirar uma vitória brilhante disso, para que o Trump vença as eleições de meio de mandato.
Não, não é sobre vitória. É mais sobre nesse mundo maluco desses cristãos sionistas fundamentalistas, e no mundo em que o Donald Trump vive, o que seria um alvo possível, mesmo que seja completamente idiota e sem sentido. Tipo, sabe, de novo, tentar atacar a ilha de Kashmir, tentar montar algum tipo de invasão terrestre, só para poder dizer, fizemos, sufocamos eles. No mundo estúpido deles, o bloqueio faz parte desse sufocar. Eles literalmente usam essa palavra, estamos sufocando o Irã. Acho que o Scott Bessent chegou a usar essa expressão. E é tipo, não, gente, isso é só burrice. Vocês não estão sufocando o Irã, estão sufocando a economia mundial. O Irã vai sofrer sim, mas os outros vão sofrer muito mais. É verdade que os Estados Unidos não vão sentir tanto. Na verdade, o preço do petróleo e da energia está subindo, então para eles nem é tão ruim assim. Mas não é uma estratégia inteligente para vencer uma guerra. Uma estratégia para prejudicar, Well, that's right. É exatamente. Sabe, se a ideia for realmente ir atrás da China no fim das contas, então destruir todo o petróleo e os produtos petroquímicos que saem do Golfo Pérsico certamente prejudicaria a China. A gente assumiu o controle da Venezuela. Pelo menos eu não sei exatamente quanto controle temos lá, mas fomos para lá primeiro. A China estava recebendo muito petróleo deles e agora estamos no Golfo Pérsico, então existe essa narrativa. A gente tenta entender tudo isso, porque é o nosso instinto. Mas quando se fala de fanáticos religiosos que acreditam no Armagedon, alguns desses caras estão simplesmente esperando pela batalha final, porque acreditam que Jesus Cristo vai voltar e que eles vão ascender ao céu. É isso. Olha, sinceramente, eu não sei. Não consigo te dar uma razão simples para a gente estar fazendo isso. Mas eu não acho que exista uma grande estratégia por trás. Na verdade, acho que nunca existiu, porque se existisse, a gente nem teria começado a guerra. É o que, claro, acaba colocando o outro lado em ainda mais dificuldade. Porque se não existe uma estratégia, como é que você vai criar uma contra-estratégia, certo? Porque se esses atos são completamente aleatórios, então, bom, você precisa de uma base muito sólida. Embora eu deva dizer que eles têm isso, com a defesa em mosaico e com a estratégia do olho por olho. A lógica é mais ou menos assim. Qualquer coisa que você atinja do nosso lado, nós vamos provar que os misticháficas e mentira lá. It's you celular. Percebes de horas. Nem. A gente pode causar um dano equivalente com o que já tem. Então, de certo modo, o Irã tenta, eu acho, garantir, ou deixar claro, que tem o que chama de capacidade de segundo ataque, mas no campo convencional. E se isso realmente ficou claro, talvez explique por que os Estados Unidos estão tentando sair dessa. E até Israel, em certa medida, também gostaria de encerrar o conflito. Mas o fator Rússia. Você acha que os russos também estão começando a ficar nervosos com essa questão da guerra com drones? Você mencionou isso na sua apresentação, né? Que em algum momento eles talvez não estejam mais dispostos a tolerar isso. Certo. Você está falando da guerra na Ucrânia nesse sentido. Eu realmente acho que existe uma disputa política acontecendo dentro do Kremlin neste momento. Tudo isso, sabe, eu tenho que supor. Eu tento reunir todas as informações, mas a gente não tem contexto, nem na Casa Branca, nem no Kremlin. Só que, pelo que parece, o Estado-Maior, o comando militar russo, não está nada satisfeito com o fato de a guerra na Ucrânia ter se prolongado tanto. E esse bombardeio impressionante de drones entrando na Rússia agora, eu não acho que isso seja politicamente sustentável para o Putin. Eu acho que ele não vai conseguir se manter se não fizer alguma coisa a respeito. Não dá para simplesmente chamar de terrorismo e fingir que nada aconteceu. Olha, uma grande parte das refinarias de petróleo da Rússia foi atingida, e isso reduziu a produção de petróleo deles. As taxas de juros lá estão altíssimas, e o Banco Central tem sido muito criticado. São juros de cerca de 20% para a pessoa comum.
isso não afeta os oligarcas ligados aos militares. Eles têm o próprio complexo militar industrial e podem estar ganhando muito dinheiro com isso, e alguns até com a própria guerra. Então não dá para dizer que eles são os mocinhos, por assim dizer. Quer dizer, todo país enfrenta esse tipo de problema com produção militar e monopólios. Mas, sinceramente, eu tendo a achar que a corrupção nos Estados Unidos é ainda pior. Mas eu não moro na Rússia, então alguns russos talvez discordem de mim. Enfim, não quero me desviar do assunto. Eu realmente acho que eles estão chegando a um ponto, nesse conflito na Ucrânia, em que se forem fazer uma ofensiva, vai ser neste ano. Seria o momento de avançar até Odessa e até o rio Dnieper. O clima, a Ucrânia tem uma lama impressionante na primavera e no outono. Não dá para dirigir nas estradas. Então, quando o solo seca, aí sim uma ofensiva pode acontecer. Eu suspeito que essa seja a ofensiva que pessoas como McGregor e outros vêm prevendo há anos. Mas eu acho que vai ter que acontecer. Algo desse tipo vai ter que ocorrer. O Putin vem esperando há muito tempo por algum tipo de acordo negociado, mas com 7.000 drones entrando na Rússia todo mês, eu não vejo como isso seria possível. E 7.000 drones fabricados fora da Ucrânia, certo? Pois é. O New York Times publicou aquele artigo um tempo atrás falando sobre como os generais americanos em Wiesbaden estavam comandando a guerra. Quer dizer, todos esses drones dependem de inteligência e de informações de satélite dos Estados Unidos para fazer a mira. Somos nós, são os Estados Unidos, atacando a Rússia. Isso não é. E isso é de conhecimento comum na Rússia. Eu acho que não dá para se esconder atrás da desculpa de que isso é a Ucrânia e que é terrorismo. Mas quando um país é atacado desse jeito, eu realmente acho que algo dramático vai acontecer. E se vai ser os Estados Unidos usando, quer dizer, a Rússia usando mísseis russos para atingir as fábricas de drones pela Europa ou outra coisa, mas algo desse tipo vai acontecer em breve. Quer dizer, o interessante até agora, 4 anos depois desse massacre horrível na Ucrânia, é que, claro, os russos têm aceitado essa fantasia de que se trata de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Ou melhor, na verdade, os russos nem chamam isso de guerra. Eles chamam de operação militar especial. Então, na visão deles, é só uma operação militar dentro da Ucrânia. E o Ocidente apresenta isso como uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quando, na verdade, o que temos é uma guerra de coalizão conjunta de todo o grande Ocidente político contra a Rússia, com envolvimento de inteligência, de alvos, de logística, de produção de todos esses instrumentos de guerra que acabam sendo usados também contra a Rússia. Mas o interessante é que essa ficção é mantida pelos dois lados, como se ainda tentassem conter o conflito dentro dessa narrativa. É como se tudo continuasse limitado ao território ucraniano, entende? Eu não tenho certeza qual é a motivação por trás disso, embora eu acho que o medo de uma guerra nuclear tem um certo papel, pelo menos na Rússia. Mas, sabe, os russos, muita gente agora diz que a Rússia perdeu sua capacidade de dissuasão nuclear porque não consegue impedir ataques ao seu próprio território. Então você tem pessoas como o Sergei Karaganov que estão abertamente, você vê os artigos dele na RT pedindo ataques nucleares contra a Europa, ou pelo menos algum tipo de demonstração desse tipo. E isso me preocupa muito. Eu tentei ignorar isso um tempo atrás. Pensei, isso nunca vai acontecer. Mas eu acho, em especial, que as pessoas no Ocidente que parecem querer se livrar do Putin não fazem ideia do que estão dizendo. Com quem elas acham que vão substituí-lo? Com o Papai Noel? Quer dizer, a gente pode acabar com alguém como Medvedev lá, pronto para apertar o botão. E isso é exatamente o que a gente não precisa. Eu simplesmente não entendo essa mentalidade belicista, essa ideia de que os Estados Unidos têm que manter a hegemonia, quando nossas capacidades convencionais estão muito atrás das da Rússia e da China. E olha, nossa base industrial praticamente desapareceu.
A gente nem consegue substituir aqueles sistemas de radar ultrapassados sem depender de terras raras da China. Simplesmente não dá. É uma piada, sabe? É, mas nesse sentido, o que a gente está vendo, tipo, vamos chamar de resistência global, dos russos, dos iranianos, dos chineses, é que, mesmo sem um grande plano estratégico, a ideia é basicamente deixar os Estados Unidos se desgastarem sozinhos. Eles estão se desmilitarizando para os outros, né? Quer dizer, eles praticamente esvaziaram, como você disse, 80% dos sistemas de mísseis Patriot. Então isso é uma desmilitarização bem significativa, pelo menos por enquanto. Eles podem até estar felizes em deixar isso continuar. Quero dizer, se a China está olhando para essa situação com satisfação, provavelmente é porque isso vai impedir qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos contra a China em relação a Taiwan ou o que for. Porque a gente não vai ter munição convencional para fazer isso. E a gente não consegue produzi-las. A gente simplesmente não tem capacidade para isso. Os russos fabricam essas coisas em linha de produção e todos os nossos mísseis são feitos à mão. Não tem como competir. Teve um artigo do Royal United Services Institute, acho que no começo de 2022, logo no primeiro ano da guerra, que dizia que os Estados Unidos e a OTAN não conseguiriam competir com a Rússia. Era o retorno da guerra industrial e a gente não teria como competir com eles. Isso é óbvio para qualquer um que se dê ao trabalho de ler alguma coisa. Mas se você tem um presidente que só gosta de ver clipes curtos de bombardeios, que não lê relatórios, que não participa das reuniões de informação, aí a gente tem um problema sério nos Estados Unidos. Porque temos um líder que, para mim, parece até fora de si nesse ponto. Eu acho que já tivemos 2 presidentes com demência. We've had 2 presidents now with dementia. In succession. Tipo em sequência. Mas só uma pergunta. O que eu não entendo é porque os Estados Unidos não estão reajustando de forma massiva toda a sua produção militar para focar em drones. Quero dizer, em vez de produzir todos esses sistemas THAAD e Patriot, claramente, o certo seria produzir drones. Centenas de milhares, se não milhões deles. Por que ninguém fala sobre isso? Ou será que falam e a gente é que não está ouvindo? Bom, eu vou arriscar um palpite, mas eu acho que, sabe, os Estados Unidos foram desindustrializados a um ponto em que a gente perdeu a mão de obra qualificada. E todas as nossas munições são, digamos, meio exóticas, feitas quase artesanalmente. Eles até têm fábricas de artilharia e outras coisas que estão tentando reativar, mas talvez em parte porque isso não dá lucro suficiente. Eles querem manter munições caras, mas eu acho que a gente pode ter perdido a capacidade de... Não dá para... Sabe, a Rússia provavelmente se preparou para a guerra na Ucrânia por uns 7 anos antes de ela acontecer. Eles planejaram com antecedência. Mas nós... Eu acho que a gente não tem mais a capacidade de fazer muito disso hoje nos Estados Unidos. Claro, ainda temos bons cientistas e tudo mais, mas a nossa base industrial está acabada, sabe? E muitos dos profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que saem das universidades vêm da China. Quando eu dava aula na universidade, eu fiquei impressionado. No departamento de estatística, por exemplo, 90% dos alunos eram chineses. Então, a gente está voltando para casa. E deixando a gente aqui sozinhos. Boa ou ruim, enfim, seja o que for, é ótimo você estar trazendo essas atualizações pra gente, Stephen. Foi, de novo, um ótimo resumo. Para quem quiser te acompanhar ou entrar na sua lista de e-mails, onde é que deve se inscrever? Sabe, eu ainda estou meio preso no século XX. Eu tenho um site chamado nuclearfamily.org, tudo junto, Nuclear Family, e lá dá para ler muita coisa que eu escrevi. Mas eu não tenho uma lista de e-mails nem nada disso. Fico feliz só de poder participar do seu programa. E, não sei,
Já sou meio velho e isso me preocupa. Eu quero ver o mundo continuar existindo. A gente vive num lugar lindo. Poderia usar todo o nosso conhecimento para tornar esse mundo maravilhoso. Eu não entendo por que as pessoas querem fazer guerra o tempo todo. I don't understand why people want to fight wars all the time. I'm absolutely certain that 98%. E eu tenho absoluta certeza de que 98% da população mundial concorda com você. Todos nós queremos que o mundo continue sendo um lugar bonito, também para esta e para as próximas gerações. Infelizmente, existem pessoas que trabalham contra isso, por ignorância, por algum motivo que acham válido, ou por uma mentalidade fundamentalista cristã. Mas a gente vai voltar a esse assunto. Eu vou colocar o link para o seu site, nuclearfamily.org. As pessoas podem te encontrar lá e nós vamos te receber de novo aqui no programa. Stephen Starr, muito obrigado. Obrigado mesmo. Se cuida. Você também. Tchau, tchau. You too. Bye bye.